Olá, queridos! Eu sou a Neide Lourdes, atriz e apresentadora, e as dicas de hoje são sobre as aventuras no Lago Titicaca, no Peru. Seja muito bem-vindo ao canal, inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho, assim toda vez que tiver vídeos novos você será notificado. E vamos ao que interessa. Eu estava passeando por Cusco quando avistei uma agência de passeios e me interessei pelo pacote do Lago Titicaca. O pacote incluía um guia, 3 noites e 4 dias, ainda contava com almoço, um jantar e um café da manhã. E ainda passaremos uma noite na casa de uma família típica peruana, em uma ilha. Então eu saí de lá com o recibo do passeio comprado e também com 2 bilhetes de ônibus, que dizia que era para eu estar na rodoviária de Cusco às 22 horas daquele dia. Ia pegar um ônibus sentido Puno. Até então eu não sabia a distância, nem que 2 noites desse passeio, que contava com apenas 3 noites, seria dentro do ônibus. Então nós embarcamos em um ônibus de viagem comum, Cusco, Puno, e na volta Puno, Cusco. Foram aproximadamente 7, 8 horas de uma viagem bem cansativa, tá? Em um ônibus comum, eles chamam de ônibus leito, tem apenas um apoio para descanso das pernas, mas é bem desconfortável, é muito frio. E desembarcamos em Puno às 6 horas da manhã. Chegando lá, tinha um agente de turismo, né, dos passeios, aguardando a gente com uma plaquinha com o nosso nome. Nos acompanhou até uma sala onde nós deixamos a nossa mala. Ficamos aguardando até aproximadamente umas 9 horas da manhã para pegar a embarcação para o passeio das ilhas. Neste período foram chegando vários ônibus, várias outras pessoas que fariam o passeio com a gente, tá? Então, assim, lá na rodoviária de Puno, Puno é uma cidade bem simples, bem pobre mesmo, eu diria. De longe você avista aquelas casinhas tudo marrom, como se fosse pau a pique, assim, todas sem acabamento, sem pintura. E na rodoviária, lá embaixo no piso térreo, você conta com várias cadeiras, enquanto você aguarda o ônibus, né? Tem as plataformas para os ônibus pararem e também várias salas de agência de turismo. No piso superior, algumas lanchonetes. Eu subi com meu marido, falei, bom, depois de uma noite toda dentro do ônibus, nós decidimos tomar um café para passar o tempo, né? Até chegar ao horário da embarcação. Nós subimos e na lanchonete eu pedi um café, me serviram um bujãozinho de cerâmica com café bem concentrado, bem forte mesmo. Muito parecido com esses de molho shoyu que tem nos restaurantes japoneses. E então eles te dão esse café concentrado e uma xícara de água quente ou fervendo. No caso a minha veio morna, que eles pegam uma garrafa térmica bem grande e ali você dosa o seu café, se você quer mais fraco ou mais forte. Este é o café que se toma na rodoviária, tá? Enfim, chegou o horário da embarcação, nós nos dirigimos até a oficina, né, o escritório da agência de passeios, e fomos a pé até um portinho ali em Puno mesmo, a pé onde saem as embarcações, é muito perto. E lá nós pegamos a embarcação é bonita e muito confortável. E dentro dessa embarcação ainda tinha música ao vivo, típica peruana. E aí eles passam o chapéu para você dar uma moeda, uma ajuda para os músicos, tá? E nós rodamos aproximadamente no Lago Titicaca, meia hora, 40 minutos até chegar à primeira parada, que é na ilha de Urus. A ilha de Urus, ela é uma ilha flutuante e artificial, toda feita de junco. Junco é um mato, como se fosse um mato fino e comprido, bem grande. Chega a ter mais de 1 metro de comprimento. E a ilha, ela é formada de vários juncos amarrados. Eles fazem uma amarração e isto forma uma ilha flutuante. Lá em cima tem várias cabanas e nessas cabanas chega a dormir até 6 pessoas. E nesta ilha de Urus também tem um senhor que é conhecido como presidente, ele que toma conta da ilha, né, de toda a organização. Eles vivem da pesca do próprio Lago Titicaca. Esse junco que é formado, a ilha, também vem do próprio Lago Titicaca. E lá eles vivem da pesca, que pescam lá mesmo no Lago Titicaca, de artesanatos e agora, atualmente, também do turismo. Lá não tem água encanada, tá? Não tem nenhuma estrutura, nenhum luxo, é tudo muito rústico.
Atravessando a Ilha de Ouros, do outro lado ainda chama-se Ilha de Ouros, porém é a parte do mercado. Lá você pode comprar água mineral, refrigerante, alguma coisa industrializada, porque na Ilha de Ouros não tem saneamento básico, tá? Então assim, eles tomam água do próprio lago Titicaca e, enfim, não tem esgoto, não tem tratamento de esgoto, nada, vai tudo pro lago Titicaca também. Ainda na Ilha de Ouros, você pode também optar por fazer um passeio no barco do presidente. O presidente da ilha, ele tem um barco feito de junco, todo artesanal, feito por ele mesmo. É bem leve e é baratinho o passeio, assim, é opcional. Se você quiser, você pode fazer ou não. Tá? Então, esta parada na Ilha de Ouros dura aproximadamente 1h30. Depois disso, nós voltamos para a nossa embarcação e seguimos para a próxima parada por aproximadamente 3 horas no Lago Titicaca. A próxima parada é na ilha Amantani. Chegando na ilha de Amantani, vai ter uma família típica peruana te aguardando lá. Com essas roupas típicas mesmo, essas saias coloridas, lenço, camisa bordada, enfim. Aí eles te indicam qual é a família que você vai seguir. Então assim, é importante que você esteja com tênis muito confortável, mochila nas costas, nem pensar em mala de rodinhas, tá? Porque você vai andar muito nessa ilha, muito. Então precisa assim de muito preparo físico, precisa de muita resistência física mesmo. E criança, então, nem pensar neste passeio, tá? É muito radical para criança. Então, assim, você vai subir uma trilha como se fosse essas pedras mineiras, é fina e de pedras, então nem pensar em mala de rodinha. Outra dica importantíssima, não esqueça o protetor solar, porque lá, embora você esteja com frio, você pode estar com o casaco totalmente agasalhado, os raios UVA, UVB queimam pra valer, tá? Você fica com os lábios rachados e completamente vermelho, marcando exatamente onde pegou o sol. Você vai andar aproximadamente uns 40 minutos carregando a sua bagagem até a hospedagem que você vai ficar, a casa da família. E pela diferença da altitude, muita gente passa mal também. Então lá nessa trilha, neste caminho que eles fazem, eles te dão um matinho, se chama munho. É para você ir cheirando toda vez que você tiver falta de ar, dor de cabeça, alguma coisa, que você tiver um mal-estar, você para um pouquinho, cheira o munho, o munho, você cheira esse munho e continua. Você vai andar muito, uns 40 minutos. Aí quando você chega lá em cima, nessa trilha de pedras, aí vai ter um outro caminho, no meio do mato mesmo. Aí é uma trilha no barro, no meio do mato, que é o caminho para a casa da família. Você chegando na casa da família, seu quarto fica pro lado de fora, tá? É entrada independente. Tem 2 camas de solteiro. É muito simples, mas é muito limpo também. E o banheiro fica do lado de fora, separado no quintal. É de terra, barro pisado mesmo. Tem um vaso sanitário, mas não tem descarga. Lá tem um barril desses de petróleo bem grande, cheio de água e uma jarra de plástico para você dar descarga, jogar no vaso sanitário após o uso, porque não tem descarga, tá? Para escovar os dentes também não tem torneira, não tem pia no banheiro, você vai escovar com a canequinha. E aí você vai comer junto com essa família, você vai até a cozinha, é a comida típica, o que eles comem ali na ilha, é bem simples, tá? Que nem o que serviram para nós foi um arroz com uma batata cozida, meio tomate e uma fatia de queijo derretido por cima. Tudo sem sal, sem tempero nenhum. Depois do almoço, ainda na Ilha Mantani, a única opção de passeio que tínhamos era visitar o templo sagrado, o Pachatata, e tem o Pachamama. Pachatata é o templo do sol,
dedicado aos pais, e o Pachamama dedicado às mães. Então é um sítio arqueológico, então você anda muito, você continua subindo nessa trilha de pedras, anda, mais um pouquinho você dá a mão para São Pedro, mais ou menos isso, você vai andar muito, é assim, é um teste de resistência mesmo, e vai cheirando o munho no caminho. Aí quando chega lá, você vai ter umas ruínas, e você vai avistar toda a ilha, inclusive tem uma parte que dá para avistar até uma parte da Bolívia, divisa com a Bolívia. E aproveite para curtir o pôr do sol ali, que é bem bonito. Os peruanos, eles são muito místicos, então é uma energia muito boa, te renova, tá? Então, embora seja bem cansativo este passeio, ele é muito gratificante. Você conhecer a cultura, como este povo vive, não tem preço. Então, assim, na hora que você tá ali, é uma sofrência, admito. Mas depois que você passa por isso, vem a gratidão, a vontade de voltar, sabe? É muito gostoso. Você conhecer essa cultura deles é muito singular, assim, uma coisa magnífica, maravilhosa. Como é que eles conseguem manter essa cultura por tantos anos, né? E aí depois disso você volta para casa da família. Esta trilha, este caminho, não tem iluminação na rua, tá? Então é tudo escuro, um breu total. Se você tiver lanterna, leve. Se não tiver, economiza a bateria do celular para usar a lanterna do celular, porque é muito escuro, não tem iluminação na rua, mesmo porque não são ruas, né? São trilhos bem finos, bem no escuro mesmo. Essas trilhas não têm iluminação, então economiza. E lá não é fácil para carregar o celular também, não encontra tomada em todos os lugares. No nosso quarto não tinha nenhuma tomada. E aí a família vai chegar à noite, você vai jantar com eles, e eles vão te trazer um traje típico do Peru, a roupa que eles usam. Então uma saia para as mulheres, um manto para os homens, o lenço, uma camisa toda bordada. Você vai se trajar com a roupa típica deles e vai participar de um baile típico peruano. É magnífico você ver os músicos que são nativos dali da ilha, eles tocando os instrumentos feitos artesanalmente, que eles mesmos construíram. Então é muito bonito e rende fotos maravilhosas. Neste baile tem venda de bebidas, mas eles vendem tudo temperatura ambiente, tá? Não tem geladeira, assim. Cerveja quente, refrigerante quente também. E aí tem essas bebidas para vender, e depois você tem que decorar o caminho para sua casa, para a casa da família que você tiver hospedado, porque é muito escuro, você tem que seguir naquelas trilhas para voltar para casa, né, para dormir. Aí então a Ilha Mantani é isso. Aí no dia seguinte você dorme lá na casa da família. Então assim, não tem chuveiro também, então que nem admito, não tomei banho, tá? Porque muito frio, água gelada, então assim, sem condições. Então lá não tem chuveiro. E aí no dia seguinte você acorda, toma café da manhã com esta família e eles vão te levar até o outro lado da ilha, que tem um portinho também, uma outra saída, um outro portinho. Neste portinho, você vai pegar uma embarcação e vai fazer o último passeio do dia, que é para a Ilha Taquile. Na Ilha Taquile, ela é um pouco mais desenvolvida que a Mantani, mas é de uma singularidade, uma cultura magnífica também. Eles são de um respeito com os idosos, com os casados, com os solteiros, que assim é admirável de se ver, tá? Então eles reconhecem, os homens, eles se reconhecem de longe pelas vestimentas, a cor do gorro, se tem estampa ou não, e pela cor eles sabem identificar quem é solteiro e quem não é. E os homens costumam andar também com muita folha de coca no bolso, porque quem passa mal, né,
devido à altitude, ele sempre tem uma folha de coca para te oferecer. E lá em Taquile tem várias lojas de artesanato. Eles vivem praticamente da agricultura e pecuária. E é tudo muito colorido, muita lã, vermelho, azul, é tudo muito bonito, muito colorido de se ver. Tem um centrinho comercial e depois a gente passeia lá, tem uma capela. Vale muito a pena você conhecer a capela, tá? Porque lá tem o Jesus Cristo Negro, que para nós é diferente, mas é a religião deles, né? Então é legal, é diferente, bom pra gente conhecer também, é uma dica. E depois disso nós vamos para um almoço, um restaurante ali na Ilha Taquile, com o guia. Ele nos acompanha até esse restaurante, é muito simples, tá? Este almoço não está no pacote, nós vamos pagar por ele. E é tudo muito simples, então, assim, aí você vai, almoça lá e depois o guia te leva até a embarcação que volta para Puno. E aí em Puno, então, nós chegamos em Puno, era aproximadamente 3 ou 4 horas da tarde. O nosso ônibus que saía de Puno para Cusco ia sair às 11 horas da noite. Então imagina quanto tempo eu fiquei ali em Puno. Mas aí foi bom que eu aproveitei para conhecer Puno também. Conheci vários bares, restaurantes, a Catedral Central, Mercadão Municipal. Então eu andei bastante, eu pude ver que lá em Puno a maioria dos bares e restaurantes, independente da localização, do nível do restaurante, tá? Eles não costumam ter descarga no banheiro também, não tem descarga no banheiro, todos eles com este mesmo barril cheio de água e a jarra de plástico que é para você dar descarga após uso. E também aí eu andei bastante por lá e depois nós pegamos um tuk-tuk, que é uma opção de transporte bem barata e ótima, tem muita opção de tuk-tuk lá. E aí nós pegamos o tuk-tuk e voltamos para a rodoviária de Puno para poder embarcar sentido Cusco à noite. Bom, nossas aventuras pelo Lago Titicaca foram essas, espero que você tenha gostado. Se você gostou, divulgue, compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os amigos, mas ajuda a crescer o meu canal. Muito obrigada e na próxima semana vai ter Cusco e Machu Picchu. Não perca o próximo vídeo. Inscreva-se. Muito obrigada.